Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé. A nossa live todas segundas-feiras às 20 horas. Eu sempre digo que a segunda-feira é desafiadora a live fé, né? Segunda-feira é o dia de resolver situações, começar a semana mas nós estamos aqui, né? Com fé a gente vence. Gilmarzão, grande amigo meu lá de Terra Boa, grande abraço, Gilmarzão. Deus abençoe poderosamente sua vida, família, todo mundo aí, em nome do Senhor Jesus. Saudações aí por família aí, pessoal aí. Tamo junto, né? Tamo junto, estamos aqui. Creio que Deus há de abençoar esse momento, né? Deus vai dirigir, nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio que Deus há de nos revelar sua palavra, sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que tudo vem de Deus e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos, né? Vamos orar, vamos buscar a Deus. Enquanto isso, o pessoal vem entrando aí, entrou mais alguém ali, mas não apareceu para mim quem é. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por esse dia na tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por atos, palavras, consciente e inconscientemente, em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor, do nosso coração toda mágoa, tudo que não vem de Deus. Limpa nosso coração, nossa vida, nossa mente, para que nós possamos, Senhor, buscar o Senhor com alma e coração limpo. Limpa-nos com teu sangue, que a tua bondade e misericórdia seja sobre a nossa vida aqui essa noite, e toda retaliação diabólica seja repreendida sobre este lugar. Nenhum mal tem poder nesse lugar. Nós repreendemos, Senhor, todo mal. Saia na autoridade do nome de Jesus toda a obra do diabo, todo o levante das trevas, tudo que não vem de Deus. Nós já repreendemos todo o mal e saia em nome de Jesus toda obra maléfica, diabólica, contrária. Pai, seja repreendida no nome de Jesus. Seja tirado, extirpado toda a obra das trevas, todo o levante do diabo, tudo que não vem de Deus. Ó Pai, nós já repreendemos, Senhor, que saia todo o mal, saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe este momento de culto, de ministração. A voz que vai falar é a minha, mas a palavra é de Deus. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Enche-me, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, a nossa mente, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, direção de Deus para a nossa vida, orientação espiritual, orientação para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós repreendemos todo o mal e declaramos a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores na vida dos meus irmãos, ó Pai, físico, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Estou vendo ali a Ana Cláudia e o Alan Eucadre, lá de Américo de Campos, são meus amigos lá de longa data. Ana Paula, pastora Ana, Deus abençoe. Irmã Simone Jordão, família Jordão, irmã Alessandra, irmã Simone, a Carol, Vinícius, todo mundo aí. Eu vou fazer aquele pedido de sempre, né? Quem não compartilhou a live, compartilhe, né? Para alguém, seja você um ganhador de almas, seja você um pregador do Evangelho, um pregador da palavra de Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado na vida de todos os meus irmãos aí, em nome do Senhor Jesus. Nenhuma arma forjada das trevas, maligna, maléfica, diabólica tem poder nas nossas vidas, que nós já repreendemos. Que saia, todo mal saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que, ó Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A paz, Senhor, mames, Deus abençoe. Minha mamãe entrou ali também. Olha só, o Evangelho
ele deixa de ter praticamente a sua razão de existir se você não olhar para aquilo que está espiritualmente falando além dessa terra. Esposa entrou também, pastor Elaine, Deus abençoe, Elaine, abraço. O Evangelho, ele deixa ter o sentido da sua existência, do porquê dele existir, se a gente focar somente no que está diante dos nossos olhos nessa terra. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer assim, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem, terrenas, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas, né? E aí a questão aí Jesus disse, o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância também, né? Que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e de forma alguma o Evangelho despreza as emoções, o corpo. Tudo é importante para Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é importante para Deus. As nossas almas, nossas emoções também são importantes para Deus. A nossa vida espiritual também é importante para Deus. Então não vamos ser agora os crentes bitolados, né? O mesmo fanático que você vai dizer assim, não, eu só penso na vida espiritual, eu sou espiritual e mais nada. Não, nós somos espiritual, nós somos alma, emoções, emocional, e nós também temos um corpo, templo do Espírito Santo, né? Então quando eu falo, né, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas, né? E o tema dessa live aqui é vida após a morte. O tema é vida após a morte, a vida após a morte. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Só que isso aqui precisa ser pregado em vida. As pessoas precisam ouvir essa mensagem em vida, porque depois que fecha os olhos, quantas vezes, né, eu pude ver alguém preocupado com a salvação do ente querido, né? Será que meu parente foi salvo? Foi para o céu? Será que meu amigo foi para o céu? Qual será o destino eterno daquela pessoa, né? E o importante é a gente pregar o Evangelho hoje, né? Diaconisa Célia, Diácono Augusto, Valério, meus irmãos em Cristo, né? Taizinha, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Então o Evangelho da salvação da alma, né, vida eterna, ele precisa ser pregado hoje, ele precisa ser pregado agora. A nossa pregação precisa consistir na salvação, porque é aquela velha máxima, né? Todo mundo quer que seu parente seja salvo, todo mundo quer ser salvo, mas tem critérios para a salvação da alma, e esses critérios precisam ser adotados em vida. Então a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O Adão cai, Eva cai, entra o pecado original, peguei semana passada sobre isso. O pecado entra na terra e ele está sendo difundido cada dia mais, conforme os dias estão passando, né? O pecado, a Bíblia fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E como a iniquidade tem aumentado nesses dias, né? As dificuldades de comportamento,
as lutas, né? São lutas, né? Todo mundo tem luta, né? Um de um jeito, um dia, nem todo dia é igual, né? Tem dias que tem dias de luta e dias de glória, né? Então existem dias de luta e dias de glória. A frase aí, o mesmo um pedaço de uma música, né? Mas é isso. Dias de luta e dias de glória, eles são reais. Mas Deus está conosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tá, 1 de João. Se todos pecaram e separados estavam da presença de Deus, estavam separados de Deus, 1 de João 9 tem que ter uma solução para esse pecado, né? 1 de João 1, 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos. Senhor irmã Cleide, Deus abençoe, irmão Belo, grande abraço. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos. Se alguém falar que não tem pecado, se você ouvir um pastor falando que ele não peca, um apóstolo, um bispo, presbítero ou qualquer outro cargo da obra de Deus, disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Olha o que a Bíblia fala: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Se alguém disser para você que não peca, é um mentiroso. Se um líder espiritual falar que não peca, pode não viver, Belinho, pastor, Deus abençoe, pode não viver na prática habitual do pecado. Existe uma diferença entre prática habitual do pecado, que é você ter uma prática que é pecaminosa, você não deixa, não quer deixar, não se arrepende, não está arrependido, né? Isso chama-se iniquidade, é prática habitual do pecado. E se alguém vive na prática habitual do pecado, não reconhece o pecado, não pede perdão do pecado, não quer ter uma vida nova, lamento, mas essa pessoa não é salva. Não é salva. Se a pessoa vive na prática habitual do pecado, na igreja ou fora dela, não é porque eu sou membro de igreja ou você é membro de igreja. Se a pessoa estiver na prática habitual do pecado, na igreja ou fora dela, não se arrepende, não quer mudar de vida, não quer abrir o coração para o evangelho, não reconhece seus erros, não pede perdão dos pecados, essa pessoa não é salva. Não é salva. Está dizendo aqui, ó, se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Carlos Silveira, meu sobrinho, grande abraço, estamos juntos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo. 1 de João 1,10. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não está, irmão. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu tenho falado aqui na igreja o seguinte, quando você
não tem luz da palavra, não tem entendimento, conhecimento da palavra, é como uma pessoa que vive no escuro, nas trevas, no escuro. Uma pessoa que vive no escuro, vou falar escuro para ficar mais fácil. Quando você vai lá, você está dormindo no seu quarto, se você levanta e está escuro, não tem nenhuma luz acesa para você ir no banheiro, algum lugar, você sai meio que tateando, né? Colocando a mão, meio procurando rumo, está no escuro. E toda roupa parece limpa no escuro. Toda roupa, qualquer veste que você esteja, no escuro parece limpa. No breu, está no escuro, você levanta lá, ninguém não está conseguindo nem ver a pessoa, quem dizer a roupa. Então no escuro tudo parece limpo. Quando está um breu, quando acaba a energia, que tudo fica escuro, tudo parece limpo. Amém? Quem entendeu isso daí? Agora, quando você pega uma luz, se você tiver uma roupa branca e tiver claro o lugar que você está, qualquer sujeira que tiver vai aparecer. Qualquer sujeirinha que tiver, minha roupa está suja. Por quê? A roupa branca debaixo de uma claridade, de algo iluminado, qualquer sujeira aparece. Assim é a nossa vida. Quando a pessoa está nas trevas, tudo está tudo sujo, ninguém está vendo nada. Agora, quando você vem para a luz é a palavra. Por isso Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando você é iluminado pela palavra, a palavra mostra, a palavra revela as intenções do coração, revela aquilo que está bom ou ruim, revela o pecado, revela. Então tudo fica exposto, tudo fica nu e patente diante de Deus. E todos nós sabemos que pecado a gente tem, seja de um pensamento, de uma palavra, uma falha, um erro. Olha a chuva, começando a chover, gente. Todos nós temos isso, erros e falhas. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Não importa qual seja a área da nossa vida, o erro que a gente tenha cometido, por atos, palavra, consciente, inconsciente, a Bíblia diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Foi para isso que Jesus veio, para nos religar em Deus, para apagar as nossas transgressões, para limpar a nossa vida, para nos dar uma nova oportunidade de vida, de recomeço. Como o filho pródigo se levantou, pegou a herança e foi embora. A chuva apertou. Mas num dado momento, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas o pai não tratou ele como um dos seus trabalhadores. O pai o aceitou de volta como filho. Que não existe ex-filho.
Não existe ex-filho. Pode existir um monte de ex. O único ex que nunca vai existir é ex-filho. A Bíblia diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se você é filho, você não vai deixar de ser filho. Amém? Quem entendeu? Não está chovendo aí, Jacurecê? Aqui a chuva está derramando. Mateus 17, vamos lá. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para o topo de um monte alto e solitário. E enquanto observavam o seu aspecto, mudou de tal maneira que seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estarmos aqui. Se o Senhor quiser, faremos 3 abrigos. Pai, está derramando na chuva. Um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles. E uma voz disse: Esse é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Ouçam-no. Jesus é a palavra de Deus. A ordem do Senhor para nós é: ouçam-nos. Ouçam a palavra, dê atenção à palavra, em quem tenho muita alegria. Ouçam. Prima Isabel Nogueira, Paz do Senhor, Deus abençoe. Seja no dia mau, ouça a palavra de Deus. Seja no dia da bênção, da vitória, ouça a palavra de Deus. Seja no dia que você está triste, ouça a palavra de Deus. Seja no dia que você está alegre, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é regra de conduta e fé. O conselho do Senhor para nós é: não se aparte da palavra. É na palavra que você encontra a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. É na palavra que você encontra a fé. É na palavra que você encontra o caminho da salvação. É na palavra que você encontra a palavra que cura. É na palavra que você escuta a palavra de restauração. É na palavra que você escuta a direção de Deus. É na palavra que você encontra paz na família.
É na palavra que você encontra a santificação. É na palavra que você encontra o entendimento. É na palavra que você tira ânimo para viver. Tudo é pela palavra. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles, e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Quem é o filho amado do Senhor em que ele tem muita alegria? A palavra. Jesus é a palavra. Ouçam-no. Ouçam-no. Este é o meu filho amado em quem tenho muita alegria. Ouçam-no. Ouça a palavra. A palavra, ela é guia, ela é pão, ela é água, ela é cura, ela é salvação, ela é direção, amém? Com isso os discípulos caíram ao chão, com o rosto em terra. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente fala, Deus falou no meu coração. O Espírito Santo fala conosco hoje na sede da inteligência. Quando fala Deus falou no meu coração, Ele não fala no órgão que bombeia o sangue, Ele fala na sede da inteligência. É na mente que o Espírito Santo fala conosco. E aí nós precisamos ter discernimento de espírito para saber se a voz que está vindo na nossa mente é humana, nossa consciência moral, nossa consciência, se ela é vinda de Deus, ou se é uma seta diabólica. Seta diabólica. Aqui, ó, quando os discípulos caíram, porque quando Deus falou do alto, imagine, quando troveja forte, ou quando dá um raio, e a gente não está esperando ali, a gente treme de medo. Quando dá um raio muito forte, um trovão muito forte, você não está esperando, você fala, que susto. Sim ou não? Imagine Deus falar do céu: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, ouçam-no. Imagine que talvez até tremeu o lugar que eles estavam. Olha lá. Com isso os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra, tremendo e assustados. Hoje Deus fala conosco, quando a gente falou meu coração, é na sede da inteligência. Se Deus falar do céu, o povo corre de medo. Quando Moisés, Deus manifestou sua glória no cume do monte, o monte tremia e fumegava, e o povo de Israel ficou com medo. E eles falaram: fale você, Moisés, com ele, e não fale nós, porque eles ficaram com medo. Então aqui, com isso, os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra e tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele, não tenham medo. Levante-se, disse ele, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, talvez você está caído, talvez você está estilhaçado pela vida. A palavra do Senhor para nós essa noite é: levanta-se, disse ele, não tenham medo. Talvez tenha algo te assustando, talvez tenha algo te amedrontando, talvez tenha algo travando você, travando tua mente, tua vida. A palavra do Senhor para nós essa noite é: levante-se, disse ele, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando eles levantaram os olhos, fala: Senhor Mike, Deus abençoe.
JM. Quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando você está no vale, quando você está no dia mau, quando você está no dia difícil, quando algo está acontecendo na tua vida, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Olhe para o alto, olhe para o Senhor, olhe para a cruz, olhe para o que Jesus fez por você, por mim. Elevo os meus olhos para os montes e digo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Olha lá, levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Não tire os olhos de Jesus. A Bíblia fala assim, nós estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. Os últimos dias sobre a terra. É falsos ensinos, é deturbação do evangelho, é todo tipo de situação, é escândalo, é todo tipo de situação. Mas você não pode tirar os olhos do autor e consumador da sua fé, é Cristo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Entenda, nessa vida aqui, todo mundo passa por circunstâncias boas e ruins, sem exceção. Às vezes é uma luta financeira, um problema na família, uma pessoa que não quer servir a Deus, o outro é não sei o que lá, cada um tem um problema, é uma enfermidade. Mas nós precisamos perseverar até o fim, porque a palavra do Senhor fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vamos de glória em glória, de glória em glória. Um dia, talvez é um dia difícil, um dia que não está legal, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Não perca a fé, não perca a esperança. A nossa maior esperança é se manter fiel nessa terra, fiel ao propósito, fiel a Deus, apesar das circunstâncias, boas ou não, né? Não, olha lá. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Jesus tinha dado seus discípulos perguntaram: por que os mestres da lei insistem que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Bom, vamos lá. Aqui Jesus se transfigura. Eu estou lendo aqui a passagem do Monte da Transfiguração. E aqui Jesus revela em uma visão, eu creio que uma visão, o seu estado eterno, como Jesus no seu estado eterno, que Jesus estava ali como homem junto com eles. Mas aqui a palavra do Senhor fala que ele transfigura, que ele, de repente Moisés, olha só, enquanto observavam o seu aspecto, versículo 2 de Mateus 17:2, enquanto observava o seu aspecto, mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. O seu aspecto mudou de maneira que seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E estavam ali com eles Elias e Moisés. Ou seja, Jesus ele dá para Pedro, Tiago e João um pré do que seria na glória, do que seria no céu, de como que seria o ambiente celestial, o ambiente do céu, das coisas do céu. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. E aqui Pedro, Tiago e João têm na terra um pouco da sensação do céu. Eles viram o rosto do Senhor, Jesus brilhava como o sol, e as suas vestes mais alvas que a neve, um branco que não há nada nesse mundo que esteja tão branco. E Elias e Moisés, eles estavam ali conversando. Pedro, Tiago e João ficavam maravilhados ao ponto que eles não sabiam nem o que falar. Aí, como eles não sabiam o que falar, eles falaram: Senhor,
podemos fazer uma tenda aqui? Uma tenda para nós? Para a gente ficar aqui? E por quê? Porque eles sentiram a glória de Deus ali. Eles viram um ambiente espiritual. Você já teve sonhos maravilhosos, revelações, coisas tremendas de Deus? Você fala assim: puxa, eu podia ter ficado dormindo. Aqueles sonhos maravilhosos, coisas assim tremendas da parte de Deus. Eu já tive alguns. Você fala: nossa, coisa tremenda, né? Outros, já teve vezes Deus relações assim que estarrecedoras, coisas que a gente fala: meu Deus do céu, né? E então eles estavam ali no ambiente espiritual, e isso estava, querendo ou não, trazia para eles o que? Trouxe para eles o que? Uma fé, uma esperança, uma expectativa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Para chegar lá, nós temos que vencer aqui. Tem muita gente que pensa: depois que fecha os olhos. Não, irmão, a salvação é agora. O dia da salvação é hoje. O dia de se chegar a Deus é hoje. O dia de lavar as vestes no sangue do Cordeiro é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é o ano que vem, não é daqui 10 anos, não é daqui 2 anos. O dia de lavar a veste no sangue do Cordeiro é hoje. É andar preparado, é viver preparado, é não olhar para as mazelas do mundo, ou mesmo para as nossas lutas, dificuldades do dia a dia, coisas do dia a dia, e deixar que essas coisas tirem a nossa fé em Cristo, o nosso Salvador. Circunstâncias passam, tempestades passam, problemas passam, amém? Mas a nossa fé precisa ser viva, precisa ser verdadeira, precisa ser genuína. Nós precisamos perseverar na doutrina da palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 24, né? 13, 14, aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. A palavra precisa ser pregada. Todas as pessoas precisam ter oportunidade de ouvir o Evangelho. É o desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Então nós precisamos pregar. Prega, irmão, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. O inferno é aqui, né? Alguns falam, né? Inferno não é aqui não. Inferno não é aqui não. Jesus falou claramente. E ele também disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá. Então nós precisamos fazer o que? Perseverar, caminhar na palavra, caminhar com Deus. Não olha para o lado, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Não te mandei eu, né? Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esforça-te e tem bom ânimo, seja forte e corajoso. Essa é a palavra daqueles que querem perseverar em Deus. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas que permanecem para a salvação. Então essa palavra precisa ser uma palavra rema para a nossa vida nesses dias. Luta tem, tempestade tem, coisas que muitas vezes nos entristecem, desagradam de alguma forma, mas a nossa esperança, ela é viva, ela é poderosa. Amém? Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz que ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós estivermos na terra, nós vamos andar com Deus e Ele vai andar conosco. E quando chegar a hora de não estar mais aqui na terra, Jesus arrebatar a igreja, ou mesmo um de nós chegar o dia de estar com Ele, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, com o coração limpo,
com o coração preparado, porque essa dispensação aqui, céus e terra passarão, mas as minhas palavras, Jesus diz, jamais hão de passar. Amém? Louvado seja Deus. Não atentando para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Tá bom? Oremos, vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou é minha, mas a palavra é de Deus. Ó Pai, o Senhor deu um privilégio para Pedro, Tiago e João, de revelar um pouquinho do que é o céu, da sua glória, Pai. É algo tremendo, algo maravilhoso, ao ponto que eles queriam até fazer uma tenda e ficar ali, mas eles tiveram que caminhar ainda mais um pouco para que a sua vontade fosse cumprida na vida deles. E ó Pai, que em nome de Jesus, enquanto há vida, há esperança, um dia de cada vez. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegramos e nos regozijamos, mas nós também precisamos andar com a nossa fé em Ti, com os olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que muita gente possa ser salvo, Senhor, alcançado através dessa live, alcançado através das nossas vidas. Alcança, Senhor, muitas vidas através dessa live. O poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, gere vida por onde passar essa live. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na nossa vida física, material, espiritual. Pai, nós já repreendemos, Senhor, todo mal saia na autoridade do nome de Jesus. Que haja bênção, que haja paz, que haja alegria do Espírito Santo, e que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida dos Teus servos, Pai, físico, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém e amém. Amém, amados. Paz, Senhor, Deus abençoe. Vida e vida em abundância. Jesus é vida. Ande preparado. Eu digo o seguinte, leve a sua vida espiritual como se Jesus fosse voltar hoje, e planeje a sua vida como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. Tá bom? Tamo junto. Grande abraço.